A paz esteja com todos, irmãos. Eu sou a pastora Meire. Estou aqui para deixar mais uma palavra aos nossos corações. Se você gostar, curte aí lá no dedinho, polegar. E se você quiser se inscrever, fique à vontade. Se você quiser compartilhar também, amém, glória a Deus. Se você quiser mandar para algum amigo seu, se você achou que o Espírito Santo falou no teu coração. Hoje nós vamos falar ainda sobre Sansão e vamos falar sobre o capítulo 16, que no versículo 1 diz que foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. Gaza, irmãos, era uma cidade muito famosa, era uma das 5 melhores cidades dos filisteus. Aqui fala também que essa cidade, irmãos, ela estava localizada entre o Egito e a Mesopotâmia. Essa cidade também diz que gente famosa permaneceu naquele lugar, como Sansão, Alexandre o Grande, e diz também que Napoleão. A cidade ela era um ponto de união de rota comercial. Ela era importante tanto no ponto comercial e militar, desde a época dos cananeus. Numa cidade grande, irmãos, existe coisas boas e coisas ruins. Nós sabemos que cidade grande existe muita prostituição, muita droga, muitos clubes. E quando Sansão chegou ali, ele foi se envolver com uma prostituta, como o versículo 1 diz, né? Que ele viu ali uma prostituta. Talvez ele não teria ido com essa intenção, mas ele chegou lá e viu aquela mulher. E diz a palavra que ele entrou a ela. E os inimigos viram isso, souberam disso. E logo eles planejaram passar a noite toda para acabar com Sansão. Mas o Espírito de Deus guiou Sansão. Você pode pensar assim, mas Sansão acabou de pecar? Acreditemos, irmãos, que Sansão ele tinha uma comunhão com Deus. Nós, quando temos comunhão com Deus, mesmo que venhamos a cometer erros, porque para Deus não existe pecado grande nem pequeno, nós sabemos disso. E Sansão ali, ele se dobrou ao Senhor, acredito, porque ele foi induzido pelo Espírito de Deus a não passar a noite com aquela mulher. Meia-noite ele veio. Quando ele saiu, diz que eles fizeram uma emboscada a noite toda. Só que Sansão ficou até meia-noite, se levantou, ele pegou nas portas da cidade, nos umbrais, nas trancas, e ele levantou para cima e levou até o Monte Hebron, uns 60 quilômetros mais ou menos. Sansão caminhou para poder levar aqueles portões e envergonhar aquele povo, manifestar o poder de Deus, porque Sansão ele tinha um dom dado pelo Espírito Santo de Deus. Qual era o objetivo, irmãos, de Sansão? Sansão saiu sem pressa, porque para carregar um portão, ele não estava com medo nem preocupado com os inimigos. Ele não estava fugindo, porque se ele tivesse fugindo, ele não tinha levado esse portão pesado nas suas costas. Ali a unção, o Espírito de Deus estava sobre a vida dele, porque Deus tinha um objetivo. Deus tinha planos a traçar. Levar até Jesus Cristo, porque nós sabemos que a nação de Israel, irmãos, ela é um canal a levar até Jesus Cristo. A Bíblia fala também que Sansão pegou aqueles portões, subiu no monte. O que nos leva a entender isso? Sansão, ele queria o que nesse momento? Fazer com que o povo se unisse a ele. Ele queria que o povo se voltasse para Deus e se unisse a ele, porque Sansão guerreava sozinho. Um juiz sozinho. Quantas vezes você está sozinho fazendo a obra de Deus? Isso acontece comigo. Na cidade de Barreira eu tenho feito lutas sozinhas, mas eu não estou só. O Espírito de Deus está comigo, por isso que Deus tem me fortalecido, me abençoado. Então eu me identifico muito nessa área, porque quantas vezes nós precisamos de uma equipe, e eu acredito que Sansão ele sentia falta disso. Acredito que Sansão ele implorou ao Senhor e se arrependeu. No Salmo 107, versículo 16 diz: porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Só o poder do Espírito Santo pode despedaçar as forças do inimigo na tua vida. Qual é os portões de bronze que está prendendo a tua vida, te impedindo de servir a Deus? Que tem coisas na tua vida que você tenta ser liberto, mas não consegue. Às vezes
são palavras, às vezes são coisas que você diz que você não deve dizer, às vezes você não consegue ter domínio próprio, você é uma pessoa descontrolada, mas eu quero dizer para você que um dia o Senhor vai te direcionar. A gente lembra de Moisés, né? Que Moisés até matou um egípcio para defender o povo dele. Mas depois a Bíblia diz que Moisés tornou-se o homem mais manso da terra e não existiu um homem tão manso quanto Moisés. Então, a mudança na tua vida, a transformação na tua vida. Não fique querendo desistir porque você tem uma fragilidade, porque Sansão, ele ia adiante. Ele acreditava que ele havia sido escolhido, irmãos. A história de Sansão é extraordinária. A forma como que ele nasceu, os pais dele, o cuidado que tinha com ele, era algo grandioso. Atos capítulo 2, versículo 24 diz que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, rompendo os laços da morte. O que é o laço da morte, hein, irmãos? É algo profundo, algo terrível que só Deus pode desfazer. Tem coisa na tua vida que só Deus, né? E Ele vai desfazer porque Ele é grandioso. O que Deus não possa fazer na tua vida que está preso? O que Deus não pode libertar na tua vida? Tudo é possível. As pessoas até dizem assim que não vai para a igreja porque pode pegar a doença da onde da casa. Eu aprendi desde criança que na casa do Senhor tem cura e libertação. Lá não tem Covid, nenhuma outra doença. Lá tem cura, libertação na nossa vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas no versículo 4, fala que Davi se envolve com Dalila. Ele se afeiçoou. A primeira foi só, não passou nem a noite toda. Mas essa, Sansão se apegou. E aquela mulher, ela teve uma associação má. Aquela mulher era uma mulher maligna. Aquela mulher, ela foi procurada pelos filisteus para enganar Sansão. No versículo 5, diz, irmãos, que fala aqui no versículo 5, os príncipes dos filisteus subiram a ela e disseram, persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo para assim afligirmos e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Cada um de nós te daremos 1.100 moedas de prata. O que nos faz lembrar, irmãos, essas moedas de prata? Hein? Primeiro nós lembramos de quem? De José. José, ele passou muitas coisas que Jesus passou, né? Aí agora nós vemos Sansão também sendo, né, como se estivesse sendo vendido por moedas de prata. E nos leva até a quem? Jesus. A traição, irmãos, muitas vezes faz parte da nossa vida. É uma coisa que nós não queremos, mas eu quero dizer para você que nós vamos sempre conviver com pessoas assim. Tem gente que diz assim, eu não consigo viver com gente falsa. Aquela mulher, ela tinha duplicidade. O que é uma pessoa que tem duplicidade, irmãos? É uma pessoa que possui duas qualidades, uma pessoa que tem falsidade, que tem fingimento, particularidade de pessoas que possuem uma outra forma de se apresentar além da sua própria. Além dela ter uma forma de se comportar, ela tem uma outra fingida. Dalila era assim. Quantas pessoas nós conhecemos que são assim, fingidas? Quantas pessoas dentro da nossa família que nós temos que aprender a lidar, irmãos? Não adianta você ficar de mal com as pessoas, não adianta você criar contenda e confusão na tua família, na tua igreja, porque a Bíblia diz que existe o joio e o trigo. Como é que Jesus lidava com essas pessoas? Como é que Jesus lidava com Judas? Para onde Jesus ia, Judas ia com ele. Ele comia do mesmo pão que Jesus comia. Eu não consigo, isso eu não consigo, pastora. Se encha do Espírito Santo para você ver que você vai fazer coisas que você nem imagina. Você pensa que Sansão imaginava essa força que ele tinha? Você pensa que Sansão não se admirava com essa unção que ele tinha? Um homem sozinho, amados, destruiu um exército. Que coisa gloriosa. Ele se envolveu com uma mulher assim. Ele não prestou atenção. Sansão, ele começou a usar as mesmas armas que a dela. Né? Porque no versículo 7 nos fala assim, ó, disse Sansão, se me amarrasse com 7 vergas de vimes frescos
que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro. Ele estava enganando ela. Ele estava agindo as mesmas armas que ela. Só que ela falou no versículo 10, você está zombando de mim. Aquela mulher fingindo, porque ela estava pensando no dinheiro que ela ia ganhar. Quantas pessoas são assim, irmãos? Ela não se importa com as pessoas. Ela não se importa com o seu próximo, ela quer ganhar. Você sabia que Deus ele vai te abençoar se tu agir com honestidade? Você sabia que Deus ele vai te fazer crescer se você não agir como as pessoas que têm duplicidade? De que adianta porque você colhe o que você planta. E diz, amados, no versículo 15, como pode dizer que me ama? Ela falou. Quantas pessoas dizem assim, quantos rapazes hoje dizem assim, se tu não se deitar comigo, tu não tá provando que me ama. E quantas meninas têm perdido a sua virgindade? Quantas meninas têm se afastado dos caminhos do Senhor por causa disso? Ela importunou. No versículo 17, infelizmente diz que Sansão, ele cedeu à tentação. Aí, irmãos, está o perigo de muitos cristãos caírem. Aí é que está que nós temos que estar orando pela igreja, porque Satanás ele vive ao nosso derredor, bramando como leão. Não apontar as pessoas que caem, mas orar por elas, porque a palavra diz que aquele que está em pé, cuidado para que não caia. E aí, Sansão contou realmente para ela, depois de várias enganações que ele deu para ela. Aí o que foi que ele fez? O inimigo conseguiu pegar Sansão, porque ela descobriu, cortou os seus cabelos. E os filisteus prenderam Sansão, ele não tinha mais força. Qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Arrancar os olhos de Sansão. Bateram, maltrataram Sansão. E, amados, foi um sofrimento grande. Eu me lembro, sabe, de quem? De Manassés. O rei Manassés, ele também passou por essa situação. Se você ler lá em 2 Crônicas, fala da história de Sansão, Manassés. Manassés, ele foi um grande rei, fez grandes coisas, mas só que ele se envolveu com mulheres que Deus não queria que se envolvesse. Olha a mesma história. Manassés foi preso, botaram o gancho no seu nariz, ele foi muito maltratado, foi para a prisão e lá ele chorou, se arrependeu, pediu perdão, sabe, é o segredo? Pedir perdão a Deus. Foi isso que Sansão fez. A história conta rápido, mas imaginemos que muito tempo Sansão ficou ali, irmãos, passando por aquela grande humilhação. Diz que depois Sansão ele foi levado para girar um moinho lá no cárcere, na prisão, ele tinha que girar moinho. Depois eles ficaram brincando com Sansão e diz que nesse dia dessa festa trouxeram Sansão e brincaram com ele, maltrataram, humilharam. Sansão já estava orando há dias, irmãos, ao Senhor. Aí, como foi todo esse sofrimento, dias a dias na vida de Sansão, dias a dias, quantas vezes você tem pedido a Deus, quantas vezes você tem clamado dias a dias, Deus vai te ouvir, Deus vai te escutar, Deus vai te abençoar. Irmãos, lendo essa história, eu vejo assim tremendamente o amor de Deus. O amor de Deus é muito grandioso, irmãos. Quantas pessoas não querem mais dar chance, não quer dar chance no seu casamento, não quer dar chance às pessoas da sua igreja. Meu Senhor, misericórdia. Que nós tenhamos o amor de Deus na nossa vida, irmãos. Ali Sansão se humilhou. Ele fez uma oração tremenda, irmãos. Diz que o inimigo no versículo 23, eles se alegraram, humilharam. No versículo 25, irmãos, diz assim: e sucedeu que, alegrando-se-lhe o coração, disseram: chamai Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere, e brincou diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. O Senhor já estava ali orientando Sansão. Sansão já estava ali falando com Deus, irmãos. Com certeza. Você que é mãe, pai, será que você ia gostar que as pessoas humilhassem o seu filho? Sabe, irmãos, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 5, diz assim: e já vos esquecestes da exortação que vos admoesta? Como filho meu, não despreze a correção do Senhor. E não desmaie quando ele for repreendido, porque o Senhor corrige quem ama e açoita todo o que recebe.
e para a disciplina que suportais a correção. Deus vos trata como filho, pois que filho há a quem o pai não corrija? Deus nos trata como nós tratamos os nossos filhos. Você quer que maltrate